receber essa honra de falar em púlpito onde preside essa igreja abençoada, rever essa igreja maravilhosa, poder participar desse evento lindo das irmãs. Minha família já foi apresentada, Vanessa, minha esposa, Gabriel, meu primogênito, e a Maria Fernanda, que está na salinha, né? Eu estou até espantando que ela não veio ainda, geralmente ela chora, mas ela está aí, para a glória de Deus. Uma honra poder estar com os irmãos aqui nessa noite e poder compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor, amém? Todos acharam, queridos? Verso 21 ao verso 28, diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia daquela região clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma, de modo que seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E a partir daquele momento, a sua filha ficou sã. Amém. Pode tomar o seu assento com a sua Bíblia aberta, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra que particularmente ela se torna muito bonita, muito bela, por conta de um cenário de fé demonstrado por uma mulher, que quando nós estudamos um pouquinho acerca dela, nós vemos que a condição que ela estava, não era uma condição muito favorável, terra estrangeira, habitando num lugar que não era muito bem visto pelos judeus, terra idólatra, uma mulher que não pertencia à cultura de Israel, era estrangeira, mas que vai demonstrar uma fé gigantesca, que no final do texto, o próprio Jesus vai elogiá-la com uma fé brilhante. Quando nós observamos o contexto que esse texto está sendo narrado, inserido, nós vemos que é muito improvável, essa mulher está num cenário que não é favorável para ela. Se nós observarmos um pouquinho, nós entendemos que raras vezes Jesus faz retiradas pontuais. Por exemplo, a maior parte do ministério de Jesus fica concentrado na Galileia, em Jerusalém, nos territórios que são do seu povo, Israel. Dificilmente Jesus sai dos territórios de Israel e adentra territórios estrangeiros. Aqui é um território estrangeiro. Jesus ele vai para um lugar chamado Tiro e Sidom, e por incrível que pareça, Tiro e Sidom é um lugar que nos tempos antigos era um lugar dos territórios dos cananeus. Cananeus esse que eram inimigos e adversários de Israel. Por exemplo, nós temos uma mulher muito famosa que era aqui dessa região, que era chamada de Jezabel. Jezabel ela é da terra de Tiro, da terra de Sidom. Foi através de Jezabel que a idolatria entrou em Israel, no Reino do Norte, muito forte. Ela introduziu um culto a uma divindade chamada Baal. Então, quando você olha para Tiro e Sidom, é uma terra idólatra, é uma terra tocada pela idolatria, pela divindade de Baal. E essa mulher, muito que possível, ela era descendente desses povos, desses cananeus, tanto que Mateus vai chamá-la de cananeia. Interessante que o texto diz que de repente, nós não sabemos, Jesus estava conversando com os discípulos,
E Marcos capítulo 7, que nos traz essa informação, ele estava dentro de uma casa, e Marcos também nos menciona que ele estava sentado numa mesa, e de repente uma mulher, esta mulher desta região, ela aparece gritando, desesperada, e ela tem um problema muito difícil, a sua filha está terrivelmente endemoniada. Mas a questão aqui, independentemente da filha estar endemoniada, é a forma que ela vem gritando Jesus. O termo diz, e é o tema que as mulheres colocaram aqui na festa, e graças a Deus que o Espírito Santo, ele é aquele que fala aos nossos corações. Eu não sabia do tema propriamente dito das irmãs, mas quando cheguei ali, as irmãs citaram o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, e o filho de Davi, que é o grande tema da festividade das irmãs, é exatamente o que a mulher está evocando aqui na palavra. A mulher vem gritando, ela vem gritando algo curioso, ela vem dizendo assim: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Em outras versões, filho de Davi, tenha compaixão. Aí alguém olhando para essa mulher, gritando isso aqui, a gente chega a uma conclusão dizendo o seguinte: pais, existem outras pessoas que gritam filho de Davi na Bíblia, sim. O Bartimeu, por um exemplo, se não me engano, o texto de Lucas, que as irmãs leram, é o Bartimeu, o cego, que está à beira do caminho, ele também grita, filho de Davi. Mas uma coisa é você ver uma pessoa que está dentro de Israel, pertence à qualidade judaica, tem a Bíblia, tem a Torá, tem a religião, gritando isso, porque a expressão filho de Davi é uma expressão messiânica, ou seja, o filho de Davi está dentro de uma profecia que os judeus aguardavam. Dentro da expressão judaica, o Messias, ele era aguardado por Israel, e uma das características do Messias, ele era chamado filho de Davi. Por quê, pastor? Porque dentro da tradição e dentro da profecia judaica, o Messias viria da raiz de Davi. Aí alguém pergunta: tudo bem, pastor, e aí? O problema é que essa mulher, ela não faz parte da religião judaica, ela não tem a Torá nas mãos, ela também não tem os profetas, mas ela vem gritando um título messiânico nos lábios, dizendo: filho de Davi, filho de Davi. Talvez você olhando por cima assim, você pensa assim, é só um título, mas se você voltar um pouquinho no capítulo 12 da sua Bíblia, lá Jesus vai fazer um milagre, é chamado um milagre messiânico. Jesus vai expulsar um demônio mudo. Havia alguns tipos de demônios que nem todos expulsavam, só o Messias expulsava. Por exemplo, esse era um demônio emudecido. Jesus acaba de expulsar um demônio emudecido, e ele acaba de realizar um milagre messiânico, e a multidão que está ali em volta, elas ficam admiradas com aquele milagre, e elas começam a perguntar umas para as outras: porventura esse é o Messias? Porventura esse é o Cristo que havia de vir? Por que a multidão pergunta isso? Porque Jesus acaba de fazer um milagre messiânico. Então isso demonstra para aquela multidão que ele poderia ser o filho de Davi, porém eles não sabem, eles têm dúvidas. Então a multidão, que são judeus, israelitas, tinha a Torá na mão, os profetas, estão diante de um milagre messiânico, mas eles não sabem quem é Jesus. Eles dizem: porventura esse é o Cristo que havia de vir? Aí eles perguntam para os fariseus, ainda no capítulo 12. Aí os fariseus dizem assim: não, ele não é o filho de Davi, ele não é o Messias, ele é filho de Belzebu. Olha só, os irmãos de Jesus, os israelitas, não sabem quem é Jesus. Os fariseus, que são os pregadores da sinagoga, eles têm as escrituras nas mãos, ao invés de eles disserem: ele é o filho de Davi, não, ele é o filho de Belzebu, ele expulsa demônio pelos demônios. Se você andar mais um pouquinho no capítulo 14, lá em cima, tem a família de Herodes, que são chamados os herodianos. Os herodianos dizem que Jesus, ele era uma reencarnação de João Batista. Não, quem é Jesus? É uma reencarnação de João Batista? Voltou dentre os mortos para perturbar a gente? Vamos lá, a multidão não sabe quem é, tudo judeu. Os fariseus, ele é um endemoniado.
A família de Herodes, ele é uma reencarnação que voltou, é João Batista que voltou dos mortos. Ainda no 14, os discípulos estão em cima do barco, uma tempestade violenta dá no barco, dá no mar. Jesus vem andando por cima das águas. Os discípulos olham e dizem assim: é um fantasma. Vamos recapitular comigo? A multidão não sabe quem é Jesus. Os fariseus, ele é um endemoniado. O rei Herodes, ele é uma reencarnação de João Batista. Os próprios discípulos confundem ele com o fantasma. Aí vem uma mulher, no capítulo 15. Você acha que ela está aí à toa? Tá não. Cananeia, da terra de Jezabel, idólatra, não tem Torá, não tem os profetas, não tem a Bíblia, mas ela vem gritando, dizendo: eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Ele é o filho de Davi. E ela vem gritando o título messiânico, dizendo: eu sei quem o Senhor é. O Senhor não é qualquer pessoa. O Senhor é aquele que havia de vir. Aí alguém pergunta: como é que essa mulher chega a essa conclusão? A fama de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Essa mulher tem uma informação que os outros não têm. Os outros estão vendo, ela só ouviu e a fé brotou, porque a fé vem pelo ouvir. Ela sabe: esse Jesus é diferente, esse Jesus é diferente, esse Jesus é diferente. Porque a grande ideia do texto é saber quem é Jesus. E essa mulher já sabe quem ele é. Então ela vem gritando e pedindo misericórdia. Diga para o seu irmão assim: ó, Deus tem misericórdia para a tua casa. Diga para ele. Pastor Eliezer, o interessante é que o que ela vem gritando é algo profundo. Porque Jeremias diz que é por causa das misericórdias que a gente não é consumido. Ela vem gritando misericórdia. Ela: Senhor, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da minha casa. O interessante é que a palavra misericórdia, ela vem de uma raiz hebraica, que ela traz a ideia de útero materno. Alguém fala assim: o que significa isso? A palavra misericórdia, ela vem de uma raiz hebraica, que dá a ideia de útero materno. As mulheres que já tiveram filhos sabem disso. O neném está protegido dentro do útero. Aqui fora o circo está pegando fogo, a mãe está enjoando, está vomitando, está passando mal, e o neném que está dentro do ventre não tem noção do que a mãe está enfrentando aqui fora, porque ele está protegido dentro do útero. Pastor, o que significa isso? Misericórdia é exatamente a mesma coisa. Sabe por que nós estamos de pé? O circo está pegando fogo do lado de fora, mas a misericórdia de Deus tem envolvido a nossa casa. A misericórdia de Deus tem envolvido a tua família. A misericórdia de Deus tem envolvido a gente. Deus tem deixado a sua igreja de pé em meio ao caos, porque a misericórdia dele tem protegido a gente. Você está de pé aqui, nós estamos aqui, porque a misericórdia de Deus tem nos sustentado. É a misericórdia. E ela vem gritando: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou seja, ela tem um problema que ninguém mais pode resolver. Demônio é só com Jesus. Talvez ela já tivesse procurado em tudo quanto fosse lugar. E a fama de Jesus em Jerusalém de expulsar demônios deve ter chegado aos ouvidos dessa mulher. E quando ela fica sabendo que Jesus está ali em Tiro e Sidom, ela não perde a oportunidade. Ela vai. Quando é que Jesus passaria de novo ali? Já parou para pensar? Existem oportunidades, e oportunidades, elas às vezes surgem apenas uma vez. Tem gente que brinca muito com oportunidade. Pensam que as oportunidades vão surgir o tempo inteiro. Não. Oportunidades às vezes surgem uma única vez. Quando é que Jesus passaria em Tiro e Sidom novamente?
ela ficou sabendo, ele está em Tiro e Sidom, eu vou ao encontro dele, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a barreira, não importa, não importa, eu sei que eu tenho que chegar até o filho de Davi, e ela chega. Então agarre as oportunidades, você não sabe quando que ela vai voltar, talvez ela passe uma única vez, ela agarra, e aí quando ela chega diante de Jesus, no verso de número 23, Jesus tem uma reação diferente. Verso 23 diz assim: mas ele não respondeu palavra alguma, de modo que seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. O verso 23 demonstra duas atitudes aqui, uma de Jesus e uma dos discípulos. Imagina você comigo, você chega diante de Jesus, e ele é o único que pode te atender, mas ninguém pode. Ela chega com uma causa nas mãos, totalmente difícil de resolver. Porém, quando ela chega diante de Jesus, ela possivelmente espera que Jesus vai atendê-la, de imediato. Entretanto, Jesus fica em silêncio. Verso 23 diz: ele não respondeu palavra alguma, ou seja, é como se ela chegou desesperada, gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, e Jesus olhou para ela e ficou assim, ó. E aí? O que nós faríamos? Silêncio total. E quando eu li isso aqui, o Espírito falou no meu coração, parece jargão de pregador, mas não é não. Não é porque Jesus está em silêncio que ele não está ouvindo. Em nenhum momento Jesus mandou ela ficar em silêncio, quieta. Pelo contrário, Jesus a ouve, porque o silêncio de Deus faz parte do processo. Tem hora que Deus não vai falar nada, mas Ele está te ouvindo. E o silêncio de Deus serve para amadurecer a nossa alma, para ensinar para a gente o tempo, a hora, o momento, porque as coisas não acontecem na hora que eu quero, no tempo que eu determino. Não. Tudo está dentro do tempo, do controle, do domínio, daquele que vive, daquele que reina, daquele que é, para todo sempre. O domínio está sobre ele, o tempo é o dele. Jesus está em silêncio, porque ele não quer falar naquele momento. E os discípulos pedem para Jesus despedir a mulher. Parte B do verso 23. E os discípulos rogaram. Eu fico curioso com esse termo aqui, pastor. Rogaram. Porque uma coisa é pedir, outra coisa é rogar. Os discípulos rogaram-lhe. Ou seja, os discípulos estão quase fazendo um clamor para Jesus, falando assim: olha, manda essa mulher embora, porque ela está gritando atrás da gente. Ou seja, atende logo ela e despede ela, porque o grito dela está incomodando. Ou seja, a ação daquela mulher está provocando uma irritação nos discípulos. Isso aqui é curioso, porque os discípulos que estão do lado de Jesus já eram para estarem acostumados com pessoas aflitas, procurando Jesus para resolver os seus problemas, mas isso ainda não despertou na mente dos discípulos. Ou seja, eles ainda não entenderam que Jesus veio exatamente para os aflitos, para os necessitados, para aqueles que precisam de ajuda. Então eles se sentem incomodados, e a incomodação dos discípulos demonstra uma certa imaturidade dos discípulos, que ainda não entenderam. E eu estava lendo isso aqui, o Senhor falou comigo assim: meu filho, só entende de dor quem já passou pela dor. Só entende de choro quem está chorando. Só entende de dificuldade quem está na dificuldade. Geralmente a multidão que não está nem aí não entende a gente. O próprio cego, Bartimeu, está na beira do caminho, e ele está gritando exatamente a mesma coisa que a mulher: filho de Davi,
tenha compaixão de mim. E a multidão que está atrás está dizendo: para de clamar, para de gritar, para de importunar o mestre. Mas quanto mais a multidão grita, mais Bartimeu clamava. Quanto mais os discípulos pedem para Jesus mandar embora, mais essa mulher grita. Por quê? Porque ela sabe que ela está diante daquele que é maior. Meu irmão, não deixe que as dificuldades parem a sua caminhada. Deixem a sua fé esmorecer. Nem todos entenderão a dor que você está sentindo, mas o que os discípulos não sabem é que Jesus está ali. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está ouvindo, porque a fé, meu irmão, a fé é algo fantástico. É a fé que move o teu coração, é que abre as portas, é que move o coração de Deus. Jeremias capítulo 33 diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes que não sabes. Meu irmão, só tem resposta quem clama, só tem resposta quem abre a boca e clama, só tem resposta quem ora, só tem resposta quem clama a Deus. Meu querido, a vida cristã não é uma religiosidade, a vida cristã é uma intensa adoração. A vida cristã é você se dobrar diante de Deus. E é isso que essa mulher vai fazer. Ela fica ali. O seu problema é grande. E aí no verso 24, Jesus vai falar pela primeira vez. Ele vai dizer: mulher, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que Jesus não quer atender a mulher. Nesse primeiro verso, mulher, eu vim só pelas ovelhas que estão perdidas na casa de Israel. Jesus não está sendo aqui rude com a mulher, pelo contrário. Ele, como era o Messias, o prometido de Deus, ele está cumprindo a lei, ele está dentro da profecia. Esse texto aqui, Jesus está reproduzindo Isaías. Isaías 43, quando vai profetizar sobre o Messias, Isaías disse que o Messias viria para salvar os perdidos que estavam na casa de Israel. Entretanto, um pouquinho mais à frente, no 53, Isaías disse também que o Messias salvaria os estrangeiros. Só que existe um tempo aqui. Primeiro Jesus salva a casa de Israel. Depois, ele salva os estrangeiros. Então, quando Jesus olha para essa mulher e fala o seguinte: mulher, eu fui enviado, senão, pelas ovelhas que estão perdidas na casa de Israel, ele está dizendo o seguinte: mulher, ainda não chegou a tua hora, tua vez ainda não chegou, ainda não chegou o teu momento. Não é que ele não vai abençoar, ele vai, só que essa mulher é estrangeira, ela é de Tiro e Sidom, ela não é judia, ela não é de Israel. Então, entre linhas, Jesus está olhando para ela e está dizendo: mulher, ainda não chegou a sua hora. Pastor, lendo isso aqui, o Espírito falou comigo, disse: meu filho, existem orações, existem respostas, que são respostas como essa aqui. Tem gente que clama e quer que às vezes as coisas aconteçam na hora que ele está clamando. Existe um tempo para todas as coisas. Ainda não chegou a hora daquela mulher. Não é que Jesus não vai atender, Ele vai atender, mas ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o momento. Às vezes, Jesus vem com umas respostas dessa para nós também, olhando para a gente, dizendo: meu filho, aguarda mais um pouco, espera mais um pouquinho. Não é que eu não vou te atender, não é que eu não vou abrir a porta, não é que eu não vou fazer um milagre, mas espera um pouco, porque ainda não chegou a tua vez. A mulher está recebendo essa resposta: não chegou a tua hora. Pastor, o que eu faço então? Até a minha hora chegar. Simples. Verso 23, verso 25. Está aí na sua Bíblia. Está no telão também. Então chegou ela, fez o quê? Não, você vai repetir isso comigo em alto e bom som. Vamos lá. 1, 2, 3. Adorou, irmãos. Tem adorador aqui nesse domingo? Tem?
ela adorou. Porque o segredo não é a urgência, o segredo é aquilo que é importante. E tem um pregador chamado Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele tem uma frase muito bonita, ele disse: não deixa aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante. O que é urgente para essa mulher? A filha ser curada. Ela está endemoniada. Mas o que é mais importante do que a urgência dela? O que ela está fazendo no 25. Adoração. Pastor, o que você está tentando dizer? Estou tentando dizer que existem coisas mais importantes do que as coisas urgentes. Quando a gente inverte a situação, as coisas não andam. Quando eu pego aquilo que é importante e coloco no lugar daquilo que é urgente, as portas se abrem, o céu se manifesta, Deus faz milagre. Ok? O que é urgente para essa mulher é a filha, mas agora ela entende que mais do que a urgência é a adoração. Talvez você saiu de casa nesse domingo e deixou algumas coisas urgentes para trás. Para quê, pastor? Para vir para cá, dobrar o joelho e se adorar o Senhor. Enquanto você adora aqui, Deus cuida das tuas urgências lá. Enquanto você adora, pastor, mas por que crente vai tanto para a igreja? É culto na quarta, é culto no domingo, é escola dominical de manhã, é escola dominical de noite, é culto das crianças, é culto do jovem. Irmãos, quanto mais você se envolve nas coisas de Deus, quanto mais você se dobra diante de Deus, Deus toma conta das tuas urgências. Talvez você deixou alguma coisa para trás hoje, mas enquanto você está aqui, Deus está cuidando, Deus está abrindo porta, Deus está fazendo milagre. Você crê nisso? Eu creio. Eu gosto de Paulo e Silas, Atos 16, lembram? Paulo, cidadão romano, tomou uma surra, foi jogado na prisão, na cadeia, era cidadão romano, poderia ter reclamado a sua cidadania, mas já era meia-noite. No dia seguinte ele até fez. Está ele e Silas preso. Deixou aquilo que era urgente e colocou aquilo que era importante no lugar. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O resto da história vocês já sabem. Deus abriu o cárcere, Deus fez um milagre, o terremoto aconteceu, porque o segredo está na adoração. O segredo está quando você chega de joelho, meu irmão. Crente não anda com o nariz empinado para cima, crente anda de joelho. Nós andamos de joelho. Por isso que eu gosto da palavra culto, pastor Eliezer. A palavra culto, ela vem do latim, né? Cultus, que significa dobrar-se diante daquele que é maior. Então, quando você está em casa, se arrumando para vir para cá, e alguém te pergunta assim: você vai para onde? A gente fala assim: eu estou indo para o culto. Você está dizendo o seguinte: eu estou indo lá me dobrar diante daquele que é maior. Você não está aqui diante dos homens, não. Você está aqui diante daquele que é maior. E quem é maior, pastor? Ainda continua sendo Ele, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi. Aqui é o lugar de adorar. Então quem chega de joelho, já tem resposta. Quem chega se dobrando, a porta já está aberta. A mulher chega agora, ela entende o segredo do negócio. Então ela dobra o joelho, adora o Senhor, mesmo recebendo uma palavra dizendo: ainda não chegou a tua hora. Ela não vai embora, ela adora a Deus e diz: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Não me despede, entre linhas, ela está dizendo: não me manda embora. Eu preciso do Senhor. Eu estou pregando para a gente que precisa de Deus. Precisa, irmãos. Eu preciso, nós precisamos. Aleluia. Verso 26, ele diz: então, ele respondeu. Agora Jesus vai falar pela segunda vez. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Alguém fala assim: Jesus não está querendo abençoar essa mulher mesmo não, né? Só que Jesus aqui,
ele só está repetindo o que ele falou no 24. Porque no 24 é uma linguagem judaica. Isso está lá no profeta Isaías. A mulher não sabe quem é Isaías. A mulher não sabe profecia. Ela é estrangeira, ela não tem essa noção. Então Jesus agora no 26 vai repetir o 24, só que na linguagem dela. Você gosta de cachorro? Quem gosta de cachorro aí, levanta a mão. Ih, rapaz, brasileiro gosta de cachorro, está até latindo o cachorro agora, né? Os fenícios também gostavam de cachorro, e essa mulher aqui, ela é chamada de cananeia por Mateus, por um motivo, porque Mateus está escrevendo para os judeus, então ele vai enfatizar que essa mulher é cananeia, mas ela é uma mulher sírio-fenícia. Na atualidade, nos tempos que Jesus está escrevendo, que Mateus está escrevendo, essa mulher é chamada de mulher grega, sírio-fenícia. E foram os fenícios que domesticaram os cachorros. Quando você chegar em casa, dá um Google lá que você vai ver, né? Eles domesticaram os cachorros. Por exemplo, judeu não cria cachorro. Um cachorro para o judeu é animal imundo. Por isso que judeu fala de ovelha. Mas gentio não, os estrangeiros criavam os cachorros. Por exemplo, os fenícios, eles eram mestres nas navegações, né, no comércio. Então, quando eles faziam comércios para a Europa, eles trouxeram os cachorros para cá. Então, se você tem cachorro na sua casa, é porque os fenícios trouxeram os cachorrinhos nas navegações, caiu na Europa, caiu aqui, né? Então, essa mulher é uma mulher que entende de cachorro. Então, Jesus fala na linguagem dela, o termo no grego ali é cachorrinho, é animal de estimação, ok? Então, ele vai usar a linguagem dela, a cultura dela, para falar o que ele falou no 24. Mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, mulher, pensa comigo, quem é que toma o pão do filho para dar para o cachorro? Quem é que faz isso? Não vou nem perguntar, tem algumas pessoas que... Mas em sã consciência, né? Quem é que faz isso? Primeiro come o filho, depois come o cachorrinho. Então, ordens de cada vez. Cada um na sua ordem. Mulher, ainda não chegou a tua hora. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele está usando um exemplo da linguagem dela para dizer para ela, mulher, não chegou ainda a tua vez. Só que agora ela pegou no ato. Porque quando ele fala de ovelha, ela não entende. Mas quando ele fala de cachorrinho, aí pegou ela. Não, calma aí, ovelha eu não sei não, mas cachorrinho eu sei, tem na minha casa. Ela fala assim, sim, Senhor. Verso de número 27. Disse ela, sim, Senhor. Esse sim, Senhor aqui, pastor Liese, é um dos mais bonitos sim, Senhor que tem na Bíblia Sagrada. Porque esse sim, Senhor abriu uma porta chamada graça. Pastor, o que é graça? Você sabe. Graça é um favor imerecido, né? Graça é eu fazer algo por você sem você merecer, é você fazer algo por mim sem eu estar merecendo. Ou seja, eu vou fazer não é porque você merece, eu vou fazer porque eu fui benevolente e quero fazer. Isso é graça. Foi o que Deus fez conosco. Quando ela diz sim, Senhor, ela está dizendo, Senhor, eu sei, o Senhor está certo, o Senhor tem razão. Ou seja, ela não bate de frente com Jesus, ela entende que ela não tem direito. E eu queria que você olhasse para alguém e dissesse para ele assim, você não tem direito. Não, nós não temos direito. Pastor, é um segredo aqui para a igreja, para nós. A graça só se manifesta quando a gente reconhece que não tem direito. É quando eu olho e digo assim, é verdade, eu não tenho direito.
Eu não tenho direito a essa porta aberta, eu não tenho direito para esse milagre, eu não tenho direito algum. É quando reconhecemos que não temos direito, que a porta da graça se manifesta, e Deus diz: eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar a tua família, eu vou salvar. Nós não temos direito. Ela disse: sim, Senhor. De fato, eu não tenho lugar nessa mesa, mas eu sei também que os cachorrinhos, mesmo não tendo o direito de sentar na mesa, eles ficam debaixo dela. Deixa eu encenar aqui, pastor. O pregador gosta de encenar, né? Ó, eu não tenho direito na mesa. O cachorro sabe que ele não pode sentar na mesa, mas ele fica onde? Debaixo da mesa. Quem tem filho em casa sabe, eu tenho 2. Come na mesa. Às vezes o chão come mais do que eles. E vai caindo migalha, ó. O cachorrinho sabe, eu não posso sentar na mesa, não tenho direito. Mas sempre cai uma migalha. Sempre cai um pãozinho. Sempre cai um farelo. Sempre cai. Senhor, eu só preciso desse farelo. Eu não tenho direito ao pão. Mas se eu pegar essa migalha, a minha casa vai ser alcançada. Minha filha vai ser liberta. A porta vai abrir, o milagre vai chegar. A demonstração de fé dessa mulher é grande. Porque entre linhas, ela está dizendo para Jesus o seguinte: Jesus, você é inteligente. O povo de Bom Jardim é inteligente. Você vai pensar comigo aqui agora. Quem é que está sentado à mesa com Jesus? Os discípulos. Mas quem? A multidão são judeus. Você acha que os fariseus também estavam na mesa? Também. Eles são judeus. A família de Herodes também estavam? Estava. Entre linhas, a mulher está dizendo: Senhor, o Senhor está dando o pão para os seus, e eles estão jogando fora. A multidão está pegando o pão, mas não sabe quem é Jesus. Os fariseus estão com o pão na mão e estão dizendo: o Senhor é endemoniado. Os herodianos estão com o pão na mão, estão dizendo: o Senhor é uma reencarnação de João Batista. Os seus próprios discípulos estão com o pão na mão e confundem o Senhor com o fantasma. Eu não tenho direito ao pão, mas eu sei que só a migalha, enquanto eles jogam o pão fora, eu só quero o farelo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que Deus tem para nós nessa noite, meu irmão? É graça, é misericórdia. Porque nós não temos direito a nada. Mas quando ela diz: eu não tenho direito, o Senhor olha para ela e fala assim: mulher, grande é a tua fé. Pastor, por que é grande a fé? Simples. Tem gente que está com pão na mão, não creu. Ela já está crendo só com a migalha. Pegou ou não pegou, irmão? Vou repetir mais uma vez, bota lá no Instagram, né? Tem gente que está com pão na mão e não está crendo. Ela já está crendo só com a migalha. É por isso que ele olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé. A tua fé alcançou um nível extraordinário. Porque os meus ainda não descobriram quem eu sou. Mas você, sendo estrangeira, já sabe quem eu sou. Você não tem direito de ainda assentar à mesa. Os que estão comigo na mesa não sabem quem sou eu.
E você que está debaixo da mesa, já entendeu que eu sou aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem autoridade, aquele que tem poder, aquele que tem soberania, aquele que tem toda a glória e toda a honra. Grande é a tua fé. Seja feito como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou? Diga para o teu irmão assim: não vai ser no dia seguinte, foi na mesma hora. Diga: na hora. Não é, pastor Elias? É na hora. Passou por que na hora? Simples. Ela está diante daquele que tem todo o poder. O interessante, se você analisar na Bíblia, duas outras mulheres que também tiveram problemas com filhos aqui nessa região. A primeira foi a viúva de Elias, Sidom, Sarepta. O filho morre, ela procura Elias. Elias deita sobre o menino 3 vezes e o menino ressuscita, não é? Um pouco mais na frente, nós temos a mulher sunamita. Também tem problema com o filho. Ela procura Eliseu. O filho morre. Eliseu, como tem a porção dobrada de Elias, deita no menino 2 vezes e o menino ressuscita. Esta mulher tem esse histórico, porque ela é da mesma região. Ela sabe que 2 mulheres antes dela no passado procuraram um profeta para pedir ajuda para seus filhos. Bom, se a viúva foi atendida por Elias e a outra por Eliseu, logo, se este também é um profeta, vai me atender. É por isso que ela vai até ele, porque ela tem um histórico. Só que quando ela chega diante de Jesus, Jesus não precisa ir na casa dela. Por quê, pastor? Porque ele é maior que Elias. Ele é maior que Eliseu. Eliseu era apenas um profeta. Ele não, ele é maior do que um profeta. Só a palavra dele. Só a palavra. Ele diz: ó mulher, grande é, seja feito, seja feito. Ó, palavra, seja feito. Seja feito, seja feito, seja feito. Pastor, isso funciona? Funciona. Porque os demônios sabem quem é Jesus. Sabe, pastor? Sabe. Vou lhe dar um exemplo, já encerro agora. Marcos 5. Jesus está na tempestade. Marcos capítulo 4, verso 35. Eles estão na tempestade. Jesus acalma a tempestade. Aí os discípulos ficam assim: quem é este? Olha, eles não sabem quem é Jesus. Quem é este? Que até o vento e o mar? Eles saem do barco assim, perguntando um para o outro: quem é? Quem é? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Aí o capítulo 5 começa, o barco para num lugar chamado Gadara. Gadara, onde tem o famoso endemoniado gadareno, preso por correntes. Aí, imagina a cena comigo agora. Pensa comigo. Os discípulos estão dizendo: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Aí, quando eles colocam o pé em Gadara, um perguntando para o outro: quem é esse? Vem um endemoniado, respondendo a pergunta dos discípulos. O discípulo disse: quem é este? Aí vem um endemoniado dizendo: ó Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Pastor, o que é isso? Estou dizendo para vocês que os demônios sabem quem é Jesus. É por isso que ele te deu autoridade. Não é no seu nome, não é no nome do teu amigo, não é no nome da associação, não é no nome da igreja, é no nome de Jesus. Então, se eu fosse você, já entrava amanhã no seu trabalho, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Se eu fosse você, já entrava em casa hoje, clamando o nome de Jesus, porque Ele tem a autoridade. Quando Ele disse: seja feito, os demônios sabem quem é que estava falando. E desde aquele momento a sua filha ficou? Tem vitória. Aonde Jesus entra tem milagre. Aonde Jesus entra tem portas abertas, tem causas respondidas. Porque em todo esse momento aqui,
Jesus não está testando a fé da mulher. Ele já sabe a fé dela desde quando ela chegou. Ele está testando a fé dos discípulos. Ele está ensinando para os discípulos o seguinte: é essa fé que eu quero ver em vocês. Fé que remove montanhas, essa fé grande. A mulher demonstra essa fé. E ela entra. E há 2000 anos depois, nós estamos aqui falando dela. Porque a fé dela moveu montanhas. E posso falar algo para vocês aqui muito bonito? Aquela mulher não tinha direito de assentar na mesa naquele momento. Como nós também não tínhamos. Mas depois da cruz, Jesus puxou uma cadeira assim e disse assim: senta, senta, senta. Hoje nós não comemos mais farelo. Hoje nós comemos do pão. Porque tem um lugar na mesa para você. Meu amigo, se o farelo fez o que fez, diga para o seu irmão assim: imagina o pão. Fica de pé comigo. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Quero orar pela tua vida.